Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, seu irmão em Cristo, pastor Ivair Leme, para mais um vídeo aqui no canal Cristianismo em Foco, trazendo notícias da obra de Deus para você, trazendo conhecimento do hebraico, conhecimento da palavra, notícias do mundo cristão, missionários, missionárias, enfim, tudo que acontece no mundo cristão é notícia aqui no Cristianismo em Foco. Então, já estou te convidando, se você não for inscrito, se inscreve aqui, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like e compartilha esse vídeo em todas as suas redes sociais. Link na descrição do vídeo, você pode entrar na minha lista VIP de WhatsApp, né? Você pode, é só você clicar ali que você vai ser direcionado, você vai entrar na minha lista. Todos os dias tem uma palavra de Deus para você logo pela manhã e também você fica sabendo dos vídeos quando eu puser aqui nessa plataforma, tá bem? Hoje, Escola Bíblica Dominical, a nossa revista que tá uma bênção, e hoje nós chegamos na lição de número 10. E hoje nós vamos falar, olha irmãos, é um assunto maravilhoso, é a aula de amanhã, porque essa lição de hoje, que você vai ver o resumo hoje, ela acontece amanhã. E qual que é o assunto, meu irmão? O assunto é esse assunto maravilhoso aqui, ó. A ceia do Senhor, a lição de número 10. Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. A igreja tem só duas ordenanças, batismo e santa ceia. Você só aprende aqui nesse canal. Todo sábado, então, né, você tem um vídeo, um resumo da escola de amanhã, e hoje você vai ter esse mesmo resumo aqui. Ok, meu irmão? Meu irmão, aqui na aula de hoje, nós vamos então estar falando hoje aqui na tela do meu computador, fazer uma aula mais dinâmica hoje, uma aula diferente. A natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. É o primeiro tópico. É o primeiro tópico dessa lição. E aqui há uma explanação aqui, logo no ponto 1, sobre a tradição romana. Como que é vista a ceia do Senhor na tradição romana. Foi criado na tradição romana uma doutrina chamada de transubstanciação. O que significa isso? Significa que lá no romanismo, lá na Igreja Católica, quando o padre ele apresenta o elemento, né, o pão, o cálice, aquilo se transforma verdadeiramente no corpo e no sangue de Jesus. Só é interessante que lá na Igreja Católica é só o padre que toma o vinho, o suco de uva, no caso, né? Os fiéis só participam da hóstia mesmo, que representa o corpo. Mas o cálice, que é o vinho, né? Que é o sangue, só o padre que participa. Então, essa doutrina da transubstanciação, ela basicamente é isso. Quando o padre apresenta, quando o padre faz lá a consagração, na tradição católica romana, ali então os elementos se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Por outro lado, a tradição luterana, ela diverge ela diverge da Igreja Católica, né, quando ela nega que os elementos da ceia, né, o pão e o vinho, se tornem o corpo de Cristo, realmente. Só que eles afirmam que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia, né, que é um entendimento deles, uma doutrina chamada de consubstanciação. Enquanto na Igreja Católica os elementos, né, o pão e o vinho, o cálice no caso, né, eles são o próprio corpo e o sangue de Jesus,
Na tradição luterana, Jesus está presente no pão. Ou seja, não tem muita diferença da Igreja Católica. E na nossa visão, na visão pentecostal, nós entendemos que o pão e o vinho, eles não se convertem fisicamente, né, no corpo e no sangue do Senhor. Embora haja até algumas pessoas aí que levam o texto ao pé da letra e chegam a dizer que sim, o pão é o corpo de Jesus, né? Mais ou menos uma doutrina como a doutrina da transubstanciação. Mas nós cremos, pelo menos a posição pentecostal é essa, que o pão e o vinho, eles simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Jesus, ele se faz presente espiritualmente nesses símbolos, né? Essa, pelo menos, é a posição da maioria dos pentecostais, embora alguns levem ao pé da letra, como eu já vi algumas pessoas falando e fazendo, né, e ensinando isso no dia da Santa Ceia. Nós também enfatizamos, como foi bem posto aqui na lição, o aspecto memorial na celebração da Ceia do Senhor. Nesse sentido, então, a Ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Esse entendimento, né, ele se ajusta perfeitamente ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia. Aí, no segundo tópico, nós temos então o propósito da ceia do Senhor. O propósito, irmãos, quando Paulo escreve sobre a ceia, o apóstolo ele está destacando como propósito dessa celebração, que é o quê? Anunciar a morte do Senhor. Está lá no versículo 26. Ou seja, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. A ceia do Senhor celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, sobre a morte e sobre o próprio diabo. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, é que nós somos justificados e reconciliados com Deus. A ceia, então, na ceia, no dia da ceia, nós celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Esse é o primeiro propósito da ceia. O segundo propósito é de proclamar a segunda vinda de Jesus, porque ele disse assim: anunciais a morte do Senhor até que venha. Ou seja, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa esperança, né, ela é perdida, a igreja ela se torna uma igreja secular. A ceia do Senhor, ou na ceia, digamos assim, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus lá na cruz, mas também tem um olhar no futuro, esperando a sua volta, a sua segunda vinda. Quando nós contemplamos o retorno de Cristo, a igreja, ela lembra que ela é peregrina nessa terra. Você percebe que a ceia, ela é algo muito mais profundo. Eu costumo dizer que tem pessoas que ainda pensam de forma errônea, que a ceia é para purificar a crente. Não. A ceia, ela tem esses propósitos, que é celebrar a expiação de Jesus, proclamar a sua segunda vinda e celebrar a comunhão cristã, que é uma das razões, né, que levou o apóstolo Paulo para escrever essa carta, essa primeira carta aos Coríntios, né? Porque havia divisões ali. Você mesmo sabe que ele diz lá, um diz que é de Paulo, o outro que é de Pedro, o outro que é de Apolo, o outro que é de Cefas, o outro que é de Cristo. Ou seja, ele queria corrigir esses problemas que também aconteciam, inclusive, durante a celebração da ceia. Paulo, ele é tão enfático que ele diz assim, olha, eu reprovo vocês nisso.
O clima que era para ser fraterno, um clima de comunhão, um clima de koinonia, como nós já aprendemos nessa lição, aquele clima de comunhão, ele já não existia mais. Haviam, então, alguns que estavam comendo e não estavam esperando pelos outros para celebrar a ceia juntos, né? E quando existia ou quando existe problemas de divisão no meio da igreja, entre os irmãos, quando há falta de comunhão, nós estamos celebrando esta ceia de maneira errada, porque a ceia celebra a comunhão entre os irmãos e a comunhão da igreja com Cristo. E celebração da ceia do Senhor, ela perde todo sentido quando existem problemas entre os irmãos. Quando um irmão diz que não vai com a cara do outro, briga com o outro, ou alguma coisa assim. Ceia do Senhor é momento de comunhão entre os irmãos e de comunhão da igreja com aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, que é o nosso Jesus Cristo. E aqui, nesse terceiro tópico, então, aqui nós vamos responder aquela pergunta que muita gente tem, e aquela dúvida, né? O que é participar indignamente? Nesse tópico 3, é um modo de celebração da ceia do Senhor. Quando se fala em participar indignamente, esse termo português, né, indignamente, ele causa algumas confusões. Porque Paulo está se referindo à maneira desordenada como eles faziam a ceia, desrespeitando os que não tinham muita coisa para comer, um comia mais do que o outro, cada um pegava a sua própria ceia, não havia comunhão, não havia prazer em fazer a ceia do Senhor. Então, esse participar indignamente está mais ligado à não comunhão ou à falta de comunhão entre os irmãos do que qualquer outra coisa. É claro que nem por causa disso nós vamos participar da ceia do Senhor de qualquer maneira, como você vai ver logo adiante. O ponto 2 aqui, desse modo de celebrar a ceia do Senhor, vem aqui uma celebração reverente. Note bem, se um advérbio que indica um modo ou uma maneira, né, que foi usado por Paulo, né, indignamente no caso, né, se Paulo tivesse usado um adjetivo, então, que o adjetivo, como a própria lição traz, né, indica um estado, uma qualidade, uma natureza, então ninguém poderia participar da ceia pelo fato de que ninguém é digno. Nós não somos dignos, irmãos. Mas não foi esse o caso. Paulo ele quis mostrar aqui, quando disse para quem participa indignamente, é uma tradução do advérbio grego anarios, né? Que indica um modo que se faz uma coisa, né? Então, quer dizer, se você fizer a ceia do Senhor indignamente, sem ter comunhão, com litígios, com brigas, de maneira desordenada, você está participando indignamente. E quando celebramos a ceia do Senhor, nós temos que ter em mente, então, que nós não somos dignos. Nós não temos dignidade alguma, enquanto seres humanos, de participar da ceia do Senhor. Mas
nós devemos pensar que nós participamos não porque nós somos alguma coisa, mas porque Deus se agradou de nós, porque Deus nos salvou e pela graça de Deus, pela bondade de Deus, é que nós participamos então da ceia do Senhor. Agora, também não se pode pensar que por causa disso nós vamos participar de qualquer maneira, vivendo em pecado, vivendo de qualquer forma, porque se uma simples maneira errada de celebrar a ceia do Senhor pode atrair o juízo divino, quanto mais alguém participar de qualquer maneira, em pecado, sem considerar que estamos anunciando a morte de Cristo na cruz do Calvário enquanto aguardamos o seu retorno. Ninguém que aguarda o retorno de Jesus pode estar aguardando o retorno de Jesus de qualquer maneira, com uma vida vivendo de qualquer forma, né? E para encerrar aqui, a ceia do Senhor, ela celebra a morte e a ressurreição. É uma celebração festiva. A ceia, ela de fato celebra que Jesus morreu, mas que ele ressuscitou. Deve, então, ser uma celebração reverente, com respeito, uma celebração de comunhão, porém, uma celebração festiva. Por quê? Porque Jesus ele está vivo. E nós devemos, então, demonstrar na ceia do Senhor a nossa reverência com Ele. Porque Ele está presente no meio do seu povo, Ele está vivo. Então a celebração, ela deve ser uma celebração reverente, porém, uma celebração que seja festiva, sabendo que aquele que morreu foi o mesmo que ressuscitou e que em breve virá nos buscar para estar com ele para sempre. Então, na ceia deve haver um ambiente de reverência e ao mesmo tempo de muita alegria, porque somos salvos através do sacrifício de Jesus que nós relembramos na ceia do Senhor. Muito bem, meus queridos, uma aula, é claro que eu não posso falar muito aqui, porque é uma aula resumo para você já chegar amanhã preparado na sua aula de escola dominical, sabendo do que o seu professor vai falar, e você vai poder fazer perguntas, você vai poder participar, interagir muito, muito melhor. Então, se você for um professor, se você é aluno da escola bíblica dominical, se você é superintendente, líder, se você é o pastor da igreja, deixa um comentário aqui, comente aqui o que você achou, dê mais dicas sobre a aula, comente mais aqui para agregar mais valor à nossa escola bíblica dominical. Tá ficando outros vídeos aí na tela para você assistir, para você conhecer o nosso canal. Curta, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e até o próximo sábado com mais uma escola bíblica dominical aqui no canal Cristianismo em Foco.